Uma boa noite a todos, que Jesus esteja presente no meio de nós. Estamos iniciando nesse momento o Evangelho no Lar, luz para todos nós. Evangelho no Lar, segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então, nós vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje, agradecendo primeiramente a espiritualidade maior que caminha conosco. Vamos fazer a nossa prece inicial. Então, você que está aí do outro lado, se posicione, sente em um lugar bastante confortável para nós iniciarmos o nosso Evangelho. Vamos fazer a nossa prece em agradecimento a Jesus. Senhor, neste momento que nós estamos aqui reunidos em Seu nome, para mais um Evangelho no Lar, luz para todos, que nós possamos, no dia de hoje, agradecer pelas oportunidades que nós tivemos, agradecer por tudo que o Senhor nos dá, que nesse momento em que os irmãos estão aqui conosco, que nós possamos iniciar o nosso Evangelho de uma maneira simples, calma e tranquila, envolvidos em paz e harmonia, que nós possamos atravessar esse momento em que estaremos aqui, vibrando na luz, na paz, no amor, nesses instantes em que nos encontramos conectados com a espiritualidade maior, que nós possamos ter uma vibração por todo o nosso planeta, mas principalmente por nossa casa, aqueles que moram conosco, vibrando pela paz e saúde de cada um dos membros aqui do nosso lar, fazendo uma limpeza dos miasmas, limpando o nosso ambiente e proporcionando ao nosso lar uma calma, uma paz, ampliando o nosso campo mental e auxiliando na nossa jornada aqui no planeta. Que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso Evangelho. Vamos requer aqui um minuto. Vamos iniciar o nosso Evangelho. Vamos iniciar com a prece inicial. A prece, como eu já comentei aqui em outras vezes no Evangelho, ela fica na coletânea de preces, no capítulo 28 das reuniões espíritas. É uma coletânea de prece. No meu Evangelho no Lar, ela fica aqui no finalzinho, aqui na página 277. Página 277. Então, ela inicia com reuniões espíritas e aqui a prece de número 6, prece para o início da reunião. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro, nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos do amor e da caridade ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei que o que não ache acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vinde nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de orgulho, de egoísmo, inveja e ciúme, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos vossa salutar influência. Dai aos médios que escolherdes transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe foi confiado,
e da serenidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se na reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não do bem, abrir-lhe os olhos à luz e perdoar-lhes como nós lhe perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente pelos espíritos que são nossos amigos, aqueles que cuidam de nossas casas físicas, nossos guias espirituais para nos assistir e velar por nós. Essa prece inicial, ela está na coletânea de preces, e quando nós abrimos o Evangelho no Lar, podemos fazer qualquer prece, uma prece simples, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Mas hoje eu quis iniciar com essa prece para que ela dê mesmo um segmento aqui no nosso Evangelho no Lar, tá bom? Então, vamos para o texto que nós escolhemos para o nosso Evangelho no Lar. Hoje nós escolhemos realmente os textos, né? Normalmente eu abro aleatoriamente, mas hoje eu preferi escolher os textos. Hoje nós escolhemos aqui em casa do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Olha, não sei se dá para ver aqui no cantinho. O item 5, os inimigos desencarnados. E nós iniciamos assim. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. Aqui ele já fala, né, da nossa evolução, que nós evoluímos gradativamente. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo, e que se pode persegui-lo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Então, nessa frase, ele está falando aqui da permanência do espírito, que o espírito sobrevive, sobrepõe a matéria, né? Que a matéria fica, mas que o espírito continua vivo. Sabe que qualquer vingança que se faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá um efeito de reproduzir uma irritação maior, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência, pelas leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo além-túmulo na erraticidade. O Espiritismo apresenta, em vista disso, argumento positivo, uma utilidade prática no perdão, no sublime ensinamento do Cristo. Amai os vossos inimigos de fato, não há coração tão perverso, que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Então, com o passar do tempo, mesmo durante muito tempo, os espíritos, eles vão ser tocados pelo bem. Pelas boas ações, elimina-se o motivo da vingança contra o inimigo e pode-se fazer um amigo antes e depois de tua morte. Com os maus procedimentos, o homem irrita seu inimigo. Então, se constitui em instrumento da justiça de Deus para punir aqueles que não perdoou. Então, nós estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo,
falando a respeito dos inimigos desencarnados e que nós temos que ter uma vigilância muito grande com relação aos inimigos, né? Aqueles que nós caminhamos, nós temos que ter uma vigilância muito grande em relação àqueles que caminham conosco, mas que nós não conseguimos ver porque eles não têm mais corpo. Então, que nós possamos estar sempre em prece, sempre vigilantes, com os nossos pensamentos de forma mais alta, né? Que nós possamos fazer assim as nossas elevações espirituais em todos os momentos de nossa vida. Nós buscamos um outro texto aqui, dando continuidade no nosso evangelho, no livro Mãos Unidas, Francisco Cândido Xavier, o item 35, o capítulo 35, página 112. Entre irmãos. Um tipo de beneficência indispensável ao êxito da tarefa de grupo, o entendimento entre os companheiros. Não nos referimos ao entendimento de superfície, mas à compreensão de base através da paciência recíproca que se apresente na esfera do trabalho, para a superação de todos os empeços. Acostumamo-nos a subestimar as exigências pequeninas, sejam na supressão de um equívoco, a reformulação de um pedido, uma frase calmante em uma hora difícil, o afastamento de uma queixa. E a tisna de sombra passa a enovelar-se com outras tisnas de sombra. A breve espaço, ei-las transformadas em bolas de trevas, intoxicando os ânimos da equipe em obra ameaçada a colapsos ou desequilíbrio. Não ignoramos que um parafuso desarranjado numa roda em movimento compromete a segurança do carro, que o curto-circuito em recanto esquecido é suscetível a incendiar, destruir edifícios inteiros. Mesmo assim, não sanamos comumente o mau entendimento, capaz de converter-se em agente de perturbação ou desordem, arrasando largas somas de serviço, no qual se garante a paz da comunidade, estabelecido o descontrole no mecanismo de nossas relações uns com os outros. Pausemos um minuto de meditação e prece para observar com serenidade o desajuste e causa, ou hiato havido. Em seguida, aceitemos a mais elevada função da palavra, a da construção do bem, e saibamos esclarecer-nos mutuamente, esculpindo o verbo em tolerância, fraternidade, a fim de que a marcha eficiente do grupo não se rompa. Certifiquemo-nos de que muito coração de caminho espera unicamente um toque de gentileza para descerrar à alegria e ao trabalho, ao apaziguamento e à renovação, lembrando certas portas de nobre e sólida estrutura que aguentam golpes e murros de violência sem se alterarem, mas se abrem de imediato sobre a doce pressão de uma chave. Muito interessante. Aqui ele fala que nós muitas vezes deixamos que as pequeninas coisas do nosso dia a dia, as dificuldades do nosso dia a dia, vão ganhando um volume muito grande. Ele fala aqui do parafuso, né? Que um parafuso, ele cria um acidente se você ali não conserta, do curto-circuito. Então,
Muitas vezes nós temos dificuldades com os nossos irmãos do caminho, dificuldade com aquelas pessoas que caminham conosco e vamos deixando para lá. Não falamos não damos o nosso perdão, muitas vezes nós não conversamos com as pessoas, às vezes criamos ali uma discussão, uma situação desagradável, mesmo que mental, e vamos guardando tudo isso dentro de nós. E isso vai criando um volume muito grande. Então, que nós possamos resolver com equilíbrio, como ele bem aqui mesmo fala, que nós possamos não deixarmos nos intoxicar por essas situações tão difíceis, mas que nós possamos resolver a cada passo, todas as vezes que uma situação difícil entre os nossos irmãos, sanguíneos ou não, que nós possamos resolver as nossas questões, os nossos problemas diários, no nosso dia a dia, para ter um auxílio aí maior da espiritualidade, possamos estar conectados mesmo, assim como nós falamos aqui no início, nós possamos ter essa conexão com a espiritualidade, para que não venha a criar aí dificuldades grandes na nossa passagem, no nosso dia a dia. Dando sequência aqui, hoje nós separamos vários livros, um livro assim muito querido aqui para nós, que é o livro Nós, Francisco Cândido Xavier. O livro Nós, esse nós vamos abrir aqui. Vamos abrir um texto aqui. Vamos ver qual é o texto que nós vamos ler hoje. Olha, súplica da criança ao homem. A criança fala assim: amigo, auxilia-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venha ao encontro de tuas nobres aspirações, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição de argila na mão do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã serei tua própria realização. Corrige-me com amor. Quanto à sombra do erro, envolve meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afaste de Deus e auxilie-me a conversar com amor e respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues a boa vontade do teu carinho, tua paciência. Tenho tanta necessidade de teu coração, quanto a plantinha terra precisa de água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade, dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Então, essa súplica da criança ao homem vem muito daquilo que nós encontramos no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com as crianças que estão debaixo da nossa guarda. Ele fala que não relegues ao esquecimento e à ignorância. Então, nessa questão do esquecimento e da ignorância, muitas vezes as crianças ficam tempo demais nas telas dos computadores e nós esquecidos da orientação diária, né? Aspirações de teu convívio. As crianças também, que muitas vezes não convivem com os pais na questão do exemplo, que muitas vezes nós ficamos alheios a tudo. E digo nós, porque sou mãe, tenho filhos, então, e estão sob minha guarda, minha proteção. Então, muitas vezes nós deixamos, né? Às vezes nem tanto por querer, mas às vezes o dia não damos conta de tudo. Então, que nós possamos ter mais atenção a essas crianças que estão no nosso entorno,
Aí ele fala aqui que em tua companhia estou na condição da argila na mão do oleiro, né? Nós moldamos muitas das coisas que os nossos filhos trazem, né? São espíritos que caminham conosco, que necessitam de nosso apoio, que necessitam de nós, dos nossos ensinamentos. Aí ele fala também para corrigir com amor, né? O amor não é só palavras suaves, palavras doces, né? A correção com amor muitas vezes é você falar um não, é você falar não vai, é você falar agora não, por que não? Então isso é o amor, né? E é muito difícil muitas vezes para os pais a palavra não. Protege-me contra o mal. O nosso mundo está rodeado de coisas difíceis. O nosso mundo está com muitas dificuldades, como nós estamos vendo aí. E como fazer essa proteção? Trazê-los para o nosso ensinamento, que eles tenham um ensinamento elevado na presença de Cristo, independente de qual seja a tua religião, independente de qual seja a fé que você processa. Que o teu filho caminhe nas boas pegadas do Mestre Jesus. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver, como eu mesma aqui o disse, né? Então essa passagem, ela ensina muito para nós, né? Ela tem uma mensagem muito forte em relação aos filhos que estão sob a nossa proteção, estão sob a nossa guarda, são os espíritos que nós nos comprometemos com eles na nossa caminhada. Nós nos comprometemos que íamos cuidar, que íamos amar, né? Todos esses compromissos que nós assumimos, muitas vezes temos que parar fazendo uma reflexão. Será que nós estamos deixando que as coisas caminhem, que as coisas vão tomando o rumo que elas querem, ou nós estamos fazendo a nossa parte naquilo que nós nos comprometemos? Então, vamos seguindo aqui o nosso trecho no livro Roteiro, também ainda Francisco Cândido Xavier. O livro é o capítulo 15 que nós vamos fazer a nossa leitura agora nesse momento, que fala o Evangelho e individualidade. Efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no Mestre a personificação de um agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilhavam da governança, estabelecendo regras espirituais como quem adquire poder sobre a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável, proclamando as bem-aventuranças à turba no monte, não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que reconforte e alimente. Não convida o povo às reivindicações. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com que recomenda seja dado a César o que é de César. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar o mestre divino à personalidade de revolucionário, investigando os seus contemporâneos à realização da discórdia. Entretanto, nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina
ou desespero diante da ordem constituída. Socorreu a turba sofredora, consolou-a, não se mostrou interessado em liberar a comunidade das criaturas, cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provocações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Ao apóstolo exclama-se: vem e segue-me. A pecadora exorta: vá e não peques mais. Ao paralítico fala, bondoso: ergue-te e anda. A mulher cirofenícia diz convincente: a tua fé te curou. E por toda parte vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o tempo da responsabilidade em cada consciência, o altar de serviços aos semelhantes em cada coração, demonstrando preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual. Não se contentou em sentar-se no trono diretivo, em que os generais legisladores costumam ditar determinações. Desceu ele próprio ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos enfermos e as mulheres e crianças. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas desviadas e reconhecidamente infelizes. Usa a bondade fraternal para com Madalena obsediada, quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu o rico, reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo. Na terra, as condições de males necessários à retificação das inteligências. O benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de liberação do espírito com base no esforço próprio, na renúncia do próprio eu. Para isso, lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício que a doutrina de revolução interior, quando disse: é aquele que deseje fazer-se ao maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos. Então aqui, nessa passagem da individualidade, ele fala que, assim como nos dias de hoje, as dificuldades que nós estamos enfrentando, né? Que ele fala que Jesus não fez essa transformação por violência, né? Que essa partilha, quando ele fala da partilha do pão e dos peixes, né? Ele fala do conhecimento que ele está partilhando, né? Quando ele fala na fim que ele não induz as pessoas à violência, e sim para que as pessoas tenham um pensamento, que as pessoas tenham um sentimento de fraternidade, que as pessoas consigam ativar os seus bens individuais. Quando ele fala, né? Vai e não peques mais, ergue-te e anda. Ele auxilia aquela pessoa na sua individualidade. A tua fé te curou. Então essa passagem ela vem muito de encontro aos dias de hoje que nós estamos fazendo, que nós estamos passando, de como Jesus nos trata, de como ele é conosco individualmente, como o seu evangelho ele nos chega até nós, né? No caso, nós estamos aqui já partindo para a parte final do nosso evangelho,
já iniciando a prece final. Mas antes de nós finalizarmos aqui o nosso evangelho, lembrando a todos que o nosso evangelho no lar, Luz para Todos, ele tem como finalidade, aqui no finalzinho do nosso evangelho, tem todas as finalidades do nosso evangelho no lar. Então, a nossa finalidade, higienizar o nosso lar, ativar as boas energias, elevar o padrão vibratório da nossa família, proporcionar ao lar e fora dele uma paz, uma harmonia, fazendo uma limpeza no nosso lar e unir as criaturas, aquelas pessoas que estão dentro de tua casa. Então, no nosso evangelho, nem sempre nós fazemos esse evangelho junto com outras pessoas. Muitas vezes nós fazemos o nosso evangelho a sós, uma, duas pessoas. Às vezes você faz somente com aquele que está ali naquele momento, mas temos a nossa conexão vibratória em que nós ligamos todos os nossos irmãos. Então, o que nós fazemos? Através do nosso pensamento, através da nossa sensibilidade, nós ativamos essa boa vibração e ela une a todos nós, nossos irmãos, nossos filhos, todos aqueles que caminham conosco, aqueles que estão dentro de nossa casa. Então, nós colocamos ainda mais um item no nosso evangelho no lar, que é a água para fazer a fluidificação, para tomarmos durante a semana. Então nós colocamos uma jarrinha com água ou um copo com água. Ali nós distribuímos nas garrafas, no pote, quem tem pote, e vamos tomando durante a semana. Então o nosso evangelho no lar, ele tem essa função de retirar os miasmas que ficam nos cantos, que proporcionam aí às vezes um incômodo muito grande para nós, as energias que ficam paradas, né, na nossa casa, porque o nosso pensamento ele é formador. Então, todas as vezes que nós estamos caminhando, que nós estamos com um pensamento constante, o pensamento nosso não para. E nem sempre o nosso pensamento está elevado, nem sempre o nosso pensamento está conectado com a espiritualidade maior. Então, nesses momentos que nós fazemos o evangelho, é o momento em que nós fazemos essa conexão com o mais alto, auxiliando os espíritos sofredores que caminham conosco, que ficam dentro da nossa casa, muitas vezes nos acompanham, falando ainda do evangelho, da passagem que nós falamos hoje, né? Muitas vezes inimigos de outras vidas que nós não temos essa percepção, que não conseguimos ver, né? Ter olhos de ver, muitas vezes nós não conseguimos ter essa percepção. Então o evangelho, ele auxilia também nesse ponto. É o momento em que a espiritualidade maior se junta ali conosco nas nossas preces, e a partir dali nós fazemos aí essa limpeza na nossa casa, afastando os espíritos que nos querem mal, os espíritos protetores de nossa casa. No momento que nós estamos fazendo o evangelho, eles se posicionam nos nossos portões. Então, tem toda uma proteção daqueles que fazem o evangelho no lar. E nós seguimos na nossa divulgação. Todas as terças-feiras, às 20 horas, buscamos trazer aqui textos que se conectem com a espiritualidade e principalmente com a atualidade, com o nosso dia a dia. Os textos do Chico que nós temos lido aqui são textos muito relevantes na nossa caminhada, e muitas vezes que nós precisamos desse apoio, desse bálsamo no nosso coração, nos momentos em que nós estamos precisando de um auxílio maior junto à espiritualidade amiga. Finalizando aqui o nosso evangelho, nós vamos ler a última passagem, que é uma prece da coletânea de prece
do capítulo 28. Então, no capítulo 28, a gente sempre busca aleatoriamente uma prece aqui, né? Então, nós vamos abrir aqui deixa eu ver, capítulo 28, nós vamos abrir uma prece qualquer, e aí nós vamos fazer a leitura. Aqui, ó, prece número 64, tá? A instrução preliminar, que é a 64, e a prece 65. A prece pelas almas sofredoras que pedem prece, tá aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Acho que deu, né? A instrução preliminar. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber como ela atua. Como já foi dito anteriormente, veja na obra, né, nessa obra mesmo, no capítulo 27, item 9, 18 e seguintes, né? Com aquele que compreende esta verdade, ora com mais fervor, com certeza de não orar em vão. Então, depois você vai lá, né, no capítulo 27, item 9, que tem essa passagem aqui pelas almas sofredoras que pedem prece. Então vamos para a prece. Deus clemente e misericordioso, que vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que recomendam as nossas preces, especialmente sobre a alma sofredora que nesse momento está necessitada de nossa ajuda, de nossos bons fluidos. Bons espíritos que tendem no bem sua única ocupação, rogai comigo para o alívio deles. Fazei luzir em seus olhos um raio de esperança, que a divina luz os ilumine quanto às imperfeições que os afastam da morada dos infelizes. Abri seus corações ao arrependimento, ao desejo de se purificarem para apressar seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos esforços podem encurtar seus tempos e suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Que suas palavras benevolentes possam suavizar suas penas, ao lhes mostrar que há na terra seres que deles compadecem, que desejam sua felicidade. Que assim seja. Então vamos finalizar aqui o nosso evangelho com a prece de número 7. Nós iniciamos a prece de número 6, abrindo aqui o nosso evangelho. E hoje nós vamos finalizar com a prece de número 7, que é prece para o fim da reunião. Lembrando que o nosso evangelho é uma oportunidade que nós temos, não somente na divulgação da doutrina espírita, mas é no momento de paz, de tranquilidade, serenidade. É um momento em que nós trazemos aqui para nós as boas vibrações, as boas energias. Nossos filhos dormem melhor, nós também temos um sono mais tranquilo, paz dentro do nosso lar. Prece pelos nossos familiares, às vezes estão passando por uma situação difícil, e o Evangelho auxilia em todos esses pontos. Prece para o fim da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Com essa prece, agradecemos então a oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos
ter uma noite de paz, de tranquilidade. Nossos agradecimentos a todos que participaram, que Jesus esteja presente no meio de nós e agradecidos por mais essa oportunidade na divulgação da doutrina espírita. Uma boa noite a todos.